Fala, galerinha! Sejam bem-vindos, né, a mais essa aula de Geografia do curso Pré-IFMG. Espero que vocês estejam bem, que as aulas anteriores tenham sido bastante úteis aí para vocês. Eu sou o professor Fabiano Moreira, né, e a gente vai trabalhar nessa aula de hoje o assunto capitalismo, né? A gente vai trabalhar aí sobre um sistema socioeconômico conhecido como sistema capitalismo, ok? Espero que essa aula ajude você aí, né, nessa tarefa, né, no seu objetivo, que é ingressar em um dos nossos cursos técnicos integrados, espalhados aí por vários campos aí pelo estado de Minas Gerais. Beleza? Então vamos lá à aula de hoje. Nós vamos falar sobre o capitalismo e para falar sobre ele é importante sempre ter em mente algumas coisas, ok? A primeira coisa é o seguinte, olha, aqui isso é uma aula de geografia, por mais incrível que pareça, é uma aula de geografia, né? E sendo uma aula de geografia, é importantíssimo a gente tentar relacionar esse sistema socioeconômico com a forma como o homem utiliza e utilizou os recursos naturais ao longo do tempo. Tá? Por quê? Porque a forma como o homem utiliza esses recursos está diretamente relacionado ao sistema econômico vigente. Ok? Então, nunca esqueça de relacionar a época com a forma como o homem utilizava os recursos da natureza. Né? Isso é só você pensar o seguinte: a forma como a gente relaciona com a natureza hoje, né, em 2023, é muito diferente da maneira como os povos utilizavam os recursos da natureza no século XVII, no século XVIII, no século XVI ou até anteriormente. Ok? Então, outra coisa importante a gente destacar aqui é que o sistema capitalista nem sempre existiu. Ok? Então, isso é muito importante, porque tem gente que acha que o sistema capitalista sempre existiu. Não, está errado. Outra coisa é que esse sistema ele não surge ao mesmo tempo em todos os lugares, né, em todos os continentes. Tá? Então, vamos tentar explicar bem isso aí ao longo da nossa aula. Primeiro é o seguinte, olha, hoje nós temos 6 continentes. Você já sabe disso, nós temos América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Tá? Então, é importante você saber o seguinte, olha, esse sistema ele surge na Europa. Isso mesmo. O sistema que a gente tem hoje no Brasil, ele não surgiu aqui. Então, é importantíssimo você saber disso. E ele surge na Europa, ele não surgiu ontem, ele não surgiu ano passado, ele surgiu na Europa durante um período conhecido como Baixa Idade Média. Se você lembrar da história, a Idade Média é um período da história onde o sistema predominante não era o capitalismo, era o sistema feudal, o feudalismo, que era muito diferente do capitalismo. Se a gente parar para pensar, durante o feudalismo, a sociedade europeia era uma sociedade que vivia nos feudos. A sociedade europeia era uma sociedade rural. Né? A partir da queda do Império Romano do Ocidente, acontece uma ruralização da sociedade europeia. No capitalismo, a gente fala muito em urbanização. Inclusive, foi tema de uma das nossas aulas aí, na primeira parte do curso. Então, o capitalismo, ele substitui o sistema feudal. Na Idade Média, se você lembrar lá, tem a Alta Idade Média, quando o feudalismo está atendendo ali os anseios da sociedade europeia. Enquanto isso, o povo, né, nos outros continentes, existia gente em outros continentes que estavam vivendo, teoricamente, felizes da vida. Né? Se a gente pegar, por exemplo, os povos que a gente chama de pré-colombianos, antes do Cristóvão Colombo chegar aqui, os povos pré-colombianos estavam, os incas, os maias, os astecas, viviam o seu modo de vida, da forma do seu sistema socioeconômico, que não era o sistema capitalista. Se a gente pegar no Brasil, por exemplo, que hoje é o Brasil, havia muitas sociedades aqui, sociedades que não se relacionavam de acordo com o sistema capitalista de produção. Ok? Então, quando esse sistema surge na Europa, na Baixa Idade Média, e a Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV, tá? O capitalismo, durante a Baixa Idade Média, ele disputa espaço com o feudalismo. Por quê? Porque vai acontecer o renascimento urbano, vai acontecer o surgimento dos burgos, vai acontecer um êxodo rural. Né? Os burgos a gente vai chamar posteriormente de cidade.
Daí a gente falar em renascimento urbano, ok? Então, no capitalismo, a sociedade ela é muito diferente da forma como ela relaciona com a natureza do feudalismo. Se a gente parar para lembrar o seguinte, o capitalismo, o objetivo principal é o lucro, a propriedade é privada. No capitalismo existe a possibilidade de mobilidade social. Né? Se a gente parar para pensar, lembrar lá no feudalismo não existia mobilidade social. Okay? As relações elas eram estabelecidas principalmente a partir da troca. O capitalismo vai forçar o surgimento da moeda a partir do momento em que o comércio ele se intensifica. Ok? Então, o capitalismo ele surge na Baixa Idade Média e ele vai alterar a relação homem-natureza. E vai chegar a um determinado momento que a Europa ela vai ser insuficiente para atender, né, as necessidades desse novo sistema. Se a gente parar para pensar, se a gente lembrar, né, ao longo da história, você já deve ter visto esse mapinha aí, que é o mapa das grandes navegações, e grandes navegações europeias, tá? Isso é importante a gente destacar. Não foram grandes navegações americanas, africanas, asiáticas, são grandes navegações europeias. Quando a gente pega, por exemplo, esse mapa, as primeiras viagens, o Cristóvão Colombo, que chegou aqui na América em 1492, o Cabral, que chegou aqui no Brasil, tá? Essas grandes navegações aconteceram como necessidade do sistema capitalista. Tá? Quando os europeus chegam aqui na América, eles vão impor o seu sistema socioeconômico. Tá? Para a gente lembrar, por exemplo, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, a primeira coisa que eles vão tirar aqui é o pau-brasil. Vão tirar daqui as especiarias. Por quê? Porque isso era interessante para os índios? Não. Era interessante para a Europa. Ok? Lembra que a primeira fase do capitalismo é o mercantilismo. Chamado de capitalismo comercial. O importante é expandir o comércio. Tá? E outra coisa interessante da gente lembrar é que quando eles chegam na América, quando os europeus chegam na América, eles estavam procurando um novo caminho para chegar às Índias sem passar pelo Mediterrâneo. E eles encontram aqui o chamado, que eles chamam de Novo Mundo. Ok? E aí o espaço geográfico americano vai passar a ser modelado, passar a ser construído a partir das relações capitalistas de produção. Ok? Então, é importante a gente observar o seguinte, que essas viagens, essas grandes navegações, essas viagens eram caras, perigosíssimas, né? Em condições insalubres, tá? E mesmo assim os caras realizaram, né? Com o objetivo de quê? O objetivo de encontrar ouro, prata, especiarias, tais metais preciosos naquele momento, né? Então, isso é importante. O capitalismo ele não surge, né, em todos os continentes ao mesmo tempo, ele surge na Europa, e a partir do século XV, do final do século XV, com as grandes navegações europeias, ele se espalha para o mundo todo, ok? E aí, hoje, nós temos aí o Mapa Mundi, e esse Mapa Mundi, né, a ONU reconhece hoje cerca de 193 países. E esses 193 países, uma imensa maioria tem como sistema socioeconômico vigente o sistema capitalista. Um sistema que o objetivo principal é o lucro. Então, isso é importante da gente ressaltar. Tá? Tanto é que quando os europeus chegam aqui, a gente está acostumado a ver o mundo assim, é por causa do chamado eurocentrismo. Né? Os caras colocam a Europa no centro e no alto do mapa mundi. Tá? E é importante a gente perceber que a gente pode observar o mapa mundi da forma como eu estou mostrando para vocês aí. Ou seja, não é que o mapa está de cabeça para baixo. O Polo Norte e o Polo Sul continuam nos mesmos lugares. Tá? Porque convencionou-se a chamar, né, a região da Antártida de Polo Sul e a região, né, lá de cima de Polo Norte. Né, a região ali próximo, né, a Groenlândia e tal, né, de Polo Norte. Tá? Quando a gente fala assim, né, quando a gente pega o mapa mundi e coloca esse mapa mundi de, entre aspas, de cabeça para baixo, né, isso não está errado. Ok? Então, isso vem aí de acordo com uma visão eurocêntrica do mundo. Tá? Outra coisa importante da gente observar é que, ao longo do tempo, o sistema capitalista se espalha pelo mundo. E ao se espalhar pelo mundo, eu gosto muito dessa foto, que é uma montagem, né, de imagem de satélites,
E por que é uma montagem? Porque é como se a Terra toda tivesse à noite, e a gente sabe que, devido ao movimento de rotação, uma parte da Terra é dia e outra parte é noite, daí dá para a gente perceber. E quando a gente observa essas áreas claras, são as áreas urbanas, as cidades. E a cidade é o local ótimo para as relações capitalistas acontecerem. Por que você mora pertinho? Por que você, seu vizinho, o seu bairro aí? Né? Por que tem um comércio próximo? Tá? Por quê? Para intensificar as relações comerciais. Então, o capitalismo ele altera a relação homem-natureza. Lembrando que na Europa era um feudo, outro feudo, um feudo aqui, outro feudo ali. Com o passar do tempo, né, acontece o renascimento urbano. Então, por exemplo, essas áreas claras do mapa são as cidades. Mas não quer dizer que as áreas escuras elas não foram antropizadas, elas não foram transformadas pelo homem. Se a gente parar para pensar, o Brasil Central, nessa região do Brasil Central aqui, a gente anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros numa estrada que de um lado é soja a perder de vista e do outro lado é soja a perder de vista. As áreas rurais, elas também são transformadas pelas relações econômicas capitalistas. Ok? Então é importante a gente perceber que ao longo do tempo, ao longo de todo o tempo histórico, a partir da chegada, do advento do capitalismo, a natureza ela foi transformada de acordo com os interesses desse sistema. O capitalismo ele altera consideravelmente a produção. Né? Se a gente parar para pensar, né, com a primeira revolução industrial no século XVIII, com a descoberta da máquina, da primeira máquina, que naquele momento era vapor, depois vem a segunda e terceira revoluções, isso aconteceu devido ao sistema capitalista. Se a gente parar para pensar, os ciclos econômicos, né, da economia, ciclos da economia brasileira, eles aconteceram por causa do sistema capitalista de produção. Como eu falei, quando os caras tiraram o pau-brasil aqui, era porque era de interesse da Europa e não de interesse dos povos americanos. Quando os caras começam a plantar cana-de-açúcar aqui, os engenhos, aquela coisa toda, era porque era interesse dos europeus. A mineração, né, que os caras foram, né, entraram via Rio São Francisco, entraram interiorizando, né, o território brasileiro, a mineração, os caras estavam procurando ouro e prata para atender os interesses da Europa. O café, grande parte do nosso café, no ciclo do café, era voltado para a exportação. Então, isso é importante da gente ter em mente, você perceber isso. O Brasil hoje, o que hoje é o espaço geográfico brasileiro, o que hoje é o espaço geográfico mundial, ele foi transformado de acordo com os interesses de pessoas que viviam de acordo com o sistema capitalista de produção, viviam e vivem de acordo com o sistema capitalista de produção. Beleza? Então, isso é muito importante a gente saber o seguinte, ó, o sistema capitalista nem sempre existiu, ele surge na Europa, né, na Baixa Idade Média. A Europa se torna pequena para atender as necessidades desse sistema, acontecem as grandes navegações, esse sistema é imposto a outros locais, e ele se espalha e é o principal sistema socioeconômico vigente na atualidade. Ok? Um abraço para você.